Mas a gente soube, sempre soube, né? Não precisa ser cientista para saber disso, basta ser sensato. Quando as pessoas falavam em condições ideais de isolamento, a gente sabe que condições ideal de isolamento não existe. Resta comprovado a pesquisa de Nova York que 2/3 das pessoas em casa foram contaminadas. Ah, porque elas saíram. Todo mundo sai, ninguém fica trancado no banheiro o tempo inteiro. Dada essa constatação, a minha pergunta é muito simples. Houve algum período em que a gente precisou de fazer esse lockdown, esse isolamento, ou a gente deveria ter mantido as regras de distanciamento social desde o início da pandemia? Parabéns. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa, agradecer ao Emílio, né, pela gentileza, cumprimentar o Adrilles, cumprimentar todos que estão aí. Na verdade, tem uma forma ideal de fazer isolamento, é botar todo mundo numa cápsula espacial e mandar lá para perto da Lua, e não entre nada do mundo externo. Isso é impossível, né? E mais ainda, quanto mais pobre, mais difícil, né? Porque fazer isolamento social numa casa de 30 metros quadrados, morando 6, 8 pessoas juntas, é impossível, não tem como não se contaminar. O vírus entra de todas as formas, não existe isolamento. A Itália se fechou em isolamento com estado de sítio no dia 9 de março e no dia 21 de março já tinha 3 vezes mais gente contaminada, né? Então, não tem como evitar. Inclusive, a maior parte hoje, a maior parte dos contágios são em casa, né? Não são na rua. Andar na rua é um lugar seguro hoje. Se tu tiver a distância da outra pessoa de 1,5 m, 2 metros, é um lugar bem seguro, porque o vírus não fica flutuando nas gotículas de saliva dentro de casa, como ele fica, né? Que não tem vento, não tem nada, e fica horas ali flutuando na mesa, na hora que está almoçando, jantando, na sala. E o contágio acontece. As pessoas, é difícil, não tem como evitar. Esse vírus é uma força da natureza, ele vai... Todos os vírus são assim, não é só esse. Inventaram que esse vírus era diferente. Inventaram que era um vírus, parecia que vinha de outro planeta. Não é. É da família dos coronavírus, é menos letal que o outro parente dele, o SARS, da SARS-CoV-1, que deu uma epidemia na Ásia. Então, a China mostrou que ele começa e termina uma epidemia na China foi 11 semanas, normalmente dá 13, 14 semanas para ir para o fim a epidemia, como está ocorrendo na maior parte do Brasil agora. Então, mas isso é que a Folha de São Paulo está falando mais ou menos isso aí. Hoje saiu uma matéria agora da Folha de São Paulo, mais ou menos isso. É porque é lógico, né? Quando a gente já começa... Se olhar um negócio em retrospectiva é outra coisa. Agora, um negócio que eu fiquei impressionado é o seguinte: a metade das pessoas que morreram estavam em asilos. Sim. Então, quer dizer, em casa. São pessoas, tudo bem, são idosas, né? Estão no grupo de risco e tal, mas são pessoas que não tinham muito pouco contato com o mundo externo, né? São pessoas que estavam mesmo em lockdown, né? Um lugar de asilo é um lugar que normalmente... alguém sempre sai e traz o vírus para dentro, então, né? Mas é impossível. Por que a gente ficou tão aterrorizado assim no primeiro... Por que os governos, eles copiaram isso da China... E da Itália, sobretudo. E por que a gente fez isso? Mesmo Estados Unidos, Brasil, que são países muito grandes e muito diferentes, né, Osmar? Por que foi feito isso aqui? Isso começou com uma invenção dos ingleses, né? Esse aqui, ó, Imperial College. O Imperial College fez uma avaliação, uma projeção matemática em cima do início da epidemia na China. E calculou que ia ser terrível. A epidemia seria a pior epidemia da história humana. Mataria dezenas de milhões de pessoas, que o vírus contagia rápido e a humanidade não tinha defesa para esse vírus. Então, ia contaminar toda a humanidade, ou pelo menos 80% dos seres humanos, e morreria pelo menos 1% dos seres humanos, né, pela letalidade que eles estavam vendo lá no início na China. 8 milhões de pessoas. Isso não tem cabimento, não aconteceu, não vai acontecer, né? Isso deu essas projeções que nós vimos aqui no Brasil, do Átila Lamarino dizendo que ia morrer 1.150.000 pessoas no Brasil, a Intercept dizendo que ia morrer 432.000 pessoas no Brasil, todo mundo fazendo projeções assustadoras, apocalípticas, né? E os governos se assustaram. O primeiro foi o primeiro-ministro do Reino Unido, que se assustou e estava indo numa linha muito próxima da Suécia, né, e fez um cavalo de pau, fechou tudo, porque a recomendação era essa aqui, ó, fechar todo mundo em quarentena por 18 meses, ou mais, até descobrir a vacina. Como não tem vacina e vai demorar um ano, mais de um ano para ter uma vacina, a proposta era fechar todo mundo em lockdown. O que ia acontecer? As pessoas iam morrer de fome, porque se todo mundo realmente se fechar em lockdown, em quarentena, né, e fechar tudo,
vão morrer de fome, né? Então, não tem sentido essa proposta. É óbvio que não tem sentido. Né? Nós estamos sendo vítimas de uma experiência, nós estamos sendo cobaias de uma experiência que nunca foi feita na história humana, né? O primeiro-ministro da Inglaterra fechou, convenceu os outros colegas dele a fechar, outros presidentes e tal, e o mundo foi fechando. Foi um efeito manada. Ninguém quis pagar para ver. O único que pagou para ver foi o Bolsonaro, até onde eu sei, aqui no mundo ocidental, e o primeiro-ministro da Suécia. Mas você... O resto não pagou para ver. O Bolsonaro não conseguiu influenciar. Sim, então, sim. Mas o Bolsonaro... Mas você não acha que o Bolsonaro meteu muito louco? Ele foi muito... Sim. Não vou usar máscara, não sei o quê. Você não acha que ele minimizou muito o Covid? Tudo bem. O Varela, o Drauzio Varela, no começo, a gente recebeu aqui, a gente recebeu o pessoal aí que cuida, falou, não, isso vai ser uma gripe e tal, tudo bem. O primeiro foi lá e o Bolsonaro, ele saiu aquele negócio sem máscara, aquele jeito dele. Eu acho que isso foi prejudicial. Você não acha que foi um erro do Bolsonaro? O que o Bolsonaro defendeu desde o início é agir como se age em todas as epidemias. Nós temos um padrão de ação nas epidemias, de cuidados, de protocolos científicos baseados em ciência, de distanciamento, de máscara, de lavar as mãos. É o que tinha que ser feito, é o que fez a Suécia. Ele não fez, né, Osmar? Nem máscara usou a Suécia. Pois é, ele não fez, ele deu um péssimo exemplo para a população, vamos ser sinceros, né? Não, mas ele fez, ele depois usou máscara, ele estava querendo dizer de alguma forma que essa questão de todo mundo ser trancado em casa, de ter lockdown, que não era o ideal para o país. Mas precisa ter coragem, porque 90% da população achava que tinha que fazer isso, assustada pela grande mídia, né? Grande mídia botando pânico, medo em todo mundo, né? Então ele teve coragem. Agora, os outros governantes não, entraram no efeito manada, como os governadores aqui entraram também. Mas sem ser negacionista também, não, porque o negócio pegou, né? Tem muita gente que morre, a gente sabe da dificuldade que é. Qual que é a estratégia para isso? Tá bom, o lockdown realmente não deu certo, mas como que você usaria uma estratégia? Eu acho que tem que pegar, agora, no começo nós somos vítimas de uma projeção matemática que pautou o mundo, que pautou uma parte do mundo. Tem uma parte que não se pautou por ela, né? Então tem muitos países que não adotaram nem lockdown, nem quarentena, nem nada. A Coreia, o Japão, Singapura, a Suécia, né? A Suécia é interessante dizer, porque nós estávamos falando antes, mais da metade da população do mundo que morreu foram idosos em asilos. A Suécia foi 70% Exatamente. Da Suécia foram idosos em asilos. Então aquelas pessoas que saíram para trabalhar, as escolas nunca fecharam, o percentual, a mortalidade foi muito baixa, das que não estavam isoladas, porque os únicos isolados na Suécia eram os idosos em asilos, né? Então, mostrando que não funciona essa estratégia de isolamento, né? Então, agora tu pode comparar. A Coreia fez todos esses protocolos de cuidados, inclusive recomendou máscara, que a Suécia não recomendou, né? Mas tomou todos os cuidados e testou. O segredo da estratégia hoje, está mais do que claro, comparando os países que fecharam e que não fecharam, os que usaram a estratégia da testagem maciça foram os países que tiveram o melhor resultado. A Coreia teve 286 óbitos, com 51 milhões de habitantes. É maior que São Paulo a população. Seul é maior que a cidade de São Paulo. E eles tiveram 286 mortes. São Paulo está com 17 mil, prendendo gente sentada no banco da praça. O Rio de Janeiro prendendo gente andando na praia. Sem sentido nenhum, não tem base científica nenhuma. E hoje, se tu quiser comparar, que o critério da verdade é a prática, né? Então vamos comparar na prática, o que funcionou, o que não funcionou. Os países que não fecharam foram muito melhores do que os países que fecharam em lockdown. Osmar, deixa eu fazer uma pergunta para você agora aqui. Você acha que o Brasil errou onde? Quando não fez teste? E os testes do Brasil? Por que a gente não fez teste aqui? Eu quero te dizer que eu acho que o ministro Mandetta foi um bom ministro, eu não tenho... Mas eu comecei a ficar preocupado quando ele disse que tinha 27 milhões de testes encomendados e não apareceram os testes. Não houve um planejamento adequado, né? Tinha aquela história de que o planejamento ia dobrar o número de leitos de equipamentos de UTI a cada semana, com a indústria nacional e tal, e isso também não aconteceu, né? E aí ele vem, de uma hora para outra, ele disse que em abril ia colapsar toda a rede de saúde. E disse para o presidente, na frente de vários ministros, que o Exército ia ter que arrumar caminhões para recolher os cadáveres na rua. Ele ficou com uma imagem que parecia da gripe espanhola, lá de 1919. Eu não sei onde é que ele buscou essas informações. Não tem base nenhuma isso que ele está dizendo. Na verdade, nós não tivemos colapso, teve
ficou no limite lá em Manaus, que tinha uma rede pequena de atendimento e não aumentou. Depois teve os hospitais de campanha, o governo federal levou para lá. Teve em Fortaleza, mas o resto do Brasil continuou funcionando, deu conta do recado, né? E hoje a curva está caindo. Todos os hospitais que tiveram no limite esvaziaram, né? Isso aqui é só um exemplo do Rio de Janeiro, para mostrar como é que a curva está caindo. A curva virou em abril, né? Isso aqui é o número de internações por Covid na cidade do Rio de Janeiro na primeira semana de maio, ó, 2.435. Isso aqui é o número de internações na primeira semana de junho, 44 só. Como caiu? Caiu em todo o Brasil. Só aumentou no sul e no centro-oeste, onde o vírus tinha circulado pouco, e teve o inverno. É o inverno que está causando, não é o lockdown, a flexibilização do lockdown, como o governador do Rio Grande do Sul está querendo acusar agora, né? É que o frio, sempre no frio, aumentam todas as epidemias virais no Rio Grande do Sul, todos os contágios virais no Rio Grande do Sul. Sempre tem uma curva alta que depois desce. Todo ano é assim, né? Osmar. Então, o corona não é diferente, sim. Osmar, Sami aqui falando, eu peguei no seu Twitter algumas projeções que eu fiquei curioso de que estudo você tirou. Por exemplo, você fala que o H1N1 matou 800 pessoas, isso foi lá no dia 18 de março, e que não chegaríamos a 800 mortes do Covid no Brasil. E aí você fala que o pico ia acabar em março, depois em abril, depois final de abril. Eu queria saber onde você tira esses estudos e se você entende qual foi o motivo de tanto erro nas suas previsões. Não é. A questão é a seguinte, eu trabalho com dados, eu não trabalho com projeções furadas, matemáticas, né? Essa projeção de... Quando eu dizia que a quarentena não adiantava, é porque não tem base científica, não tem nada provando que adiante, né? Era só uma projeção matemática, né? Quando eu disse que a curva ia seguir uma determinada tendência, eu falei na curva que é tradicional em todas as epidemias virais. Elas acontecem em todas as epidemias. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é da gripe espanhola, 13 semanas. Foi de 13 semanas. Isso aqui é da gripe agora, em Wuhan, na China. Eu tinha esse dado quando eu falei isso. Em Wuhan tinha terminado já. Eram 11 semanas, né? Eu me baseei nesses dados e nos dados do H1N1, que não seria um número elevado por causa daquilo. Eu estava contestando, na verdade, os dados do Átila Lamarino e da Intercept, que previam centenas de milhares, 1 milhão e tantos mil mortos. E é para assustar as pessoas, isso é para assustar, não é para explicar nada, é para assustar, né? Em cima de uma projeção matemática furada. O que eu quis dizer é que o mundo real que eu tinha era esse. Eu me baseei nos dados que eu tinha. Depois o vírus mostrou que ele é mais contagioso em alguns lugares, né, como foi... A China não fechou. A China bloqueou a província de Hubei, mas o resto da China continuou funcionando, né? E 76 dias terminou o ciclo epidêmico lá. Todas as epidemias virais têm um ciclo, que é mais ou menos 13 semanas, 14 semanas. É o que está acontecendo no Brasil. Foi isso que eu previ, né? Eu previ que no final de abril a curva iria começar a cair no Brasil, onde estava ocorrendo a epidemia. A epidemia não entrou pelo sul, nem entrou pelo centro-oeste. A epidemia entrou pelo sudeste, pelo norte e pelo nordeste. Por quê? Por causa das linhas aéreas. A epidemia entrou pelos aviões. Ela entrou pelas linhas aéreas direto para o centro da Europa, onde iria explodir a epidemia. Esse vírus circula 3 meses antes. Em outubro ele já estava circulando, inclusive na Itália, né? E porque a Itália tem um centro de confecções, Milão é um centro de confecções igual a Wuhan. E tem muito intercâmbio comercial, muito investimento chinês lá na Lombardia. Então a epidemia foi bombada, circulou. Tu vê que na Itália a epidemia circula muito antes no norte da Itália. Isso aqui é a Itália. A epidemia circulou aqui, ó. Onde tinha mais... e para o sul da Itália teve poucos casos, né? Teve poucos casos. O carnaval aqui em fevereiro, né? No final de fevereiro, o presidente decreta um estado de emergência no começo de fevereiro, já 3 de fevereiro. No final de fevereiro tem o carnaval. Até o carnaval tinha essa versão dos fatos que era uma gripezinha, né? O Drauzio Varela falou isso. Eu me lembro do infectologista no programa do Faustão dizendo a mesma coisa. Não se preocupem, pode brincar o carnaval.
Porque seria um desgaste político enorme para os governadores adiar o carnaval, né? O carnaval todo mundo errou, vamos ser a gente aqui também, viu? Agora, a gente aqui também no programa, a gente recebeu na época, antes do carnaval, eles falaram, não tem problema nenhum. Isso todo mundo errou. Bom, eu vou fazer um break. Posso fazer um break? Oi, pode falar. Bom, eu só queria dar uma explicação. Então, eu me baseei nesses dados e no final, certamente a minha margem de erro vai ser menor que a de 1.150.000 e de 432.000, né? Mas eram dados iniciais. E eu não estava querendo prever a epidemia, eu estava apenas na discussão me cobraram. Mas quantos vão morrer? O que eu estava dizendo desde o início é que não funciona a quarentena e o lockdown, e o vírus faz o trajeto normal dele, ele não respeita a quarentena. Foi o que aconteceu no Brasil. A gente está no fim desse trajeto, Osmar? Rapidamente, fala rapidamente. A gente está no fim desse trajeto natural do vírus. Break, bonitão, break. Ansiedade. Pelo amor de Deus. Osmar, isso. Se você me der 2 minutos aqui, eu vou fazer um break rapidinho. Tem muita pergunta para você. A gente volta já já com os Mar Terra conversando com a gente. Com a Adriles também. Adriles, fascista. Só vai ali e volta já. Pânico. Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento, aqui mesmo, na Panflix. E a gente abre a semana falando de Toca-me, da Anitta, Katy Perry com novos sons e Demi Lovato contra Donald Trump. E neste final de semana, o que bombou foi o lançamento do clipe Toca-me, parceria de Anitta, com Arcángel e De La Ghetto. O vídeo da música em espanhol traz cenas muito calientes da patroa com o namorado Gui Araújo. Toda a produção foi gravada durante a pandemia de coronavírus, com muitas imagens aéreas, projeções em prédios e cenas gravadas na casa da cantora. Se você quer matar a saudade do rolezinho, o clipe dançante de Toca-me está disponível em Jovem Pan Entretenimento. E os Kitty Cats de todo mundo já estão em polvorosa com o retorno de Katy Perry. Após adentrar o mundo da maternidade em plena pandemia, ela anunciou a chegada de seu 5º álbum. Sem muitos detalhes e com apenas 3 músicas divulgadas, a cantora revelou que o material completo sai no dia 14 de agosto. Anota aí. E a cantora Demi Lovato decidiu levar o ativismo político um passo adiante. Ela anunciou que os fãs que aderirem às campanhas a favor da ida às urnas nas eleições presidenciais poderão ganhar alguns de seus pertences. Após episódios como o de George Floyd, Demi fez uma parceria com uma organização social e, a partir disso, vai leiloar peças usadas em shows, fotografias pessoais, objetos e também acessórios. Essa não é a primeira vez que ela se usa em prol de atividades políticas. No ano de 2016, ela fez campanha para a candidata Hillary Clinton. E o Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para assistir todo o conteúdo da Jovem Pan é só baixar o Panflix no seu Android ou também no seu iOS. Acesse as nossas plataformas digitais. O site, você já sabe, é jp.com.br. Tchau, tchau e até mais. Curte as histórias de suspense, investigação e pitadas de sobrenatural assinadas por Stephen King? Então se liga em mais essa adaptação de um livro dele para o formato de série disponível na HBO. Eu estou falando de The Outsider. Partimos de um brutal assassinato de um garoto de 11 anos em uma pequena cidade dos Estados Unidos. De cara, o crime parece facilmente solucionado, tendo como culpado o treinador de beisebol de um time da cidade interpretado por Jason Bateman. Acontece que, apesar das evidências, o detetive Ralph Anderson não se vê convencido e ingressa numa trama de investigação e muito mistério para inicialmente esclarecer como pode o autor de um crime estar em 2 lugares ao mesmo tempo. São 10 episódios que mostram não só a resolução para essa questão, mas também o impacto dos acontecimentos na vida da família do acusado e dos envolvidos na investigação. Ben Mendelsohn vive o nosso detetive-chefe. E durante a história também somos apresentados a personagem da atriz Cynthia Erivo. A human being cannot exist in 2 realities at the same time.
didn't kill that kid, Ralph. Uma investigadora muito competente e diferente. Tolerance for the unexplainable. Well then, sir, you'll have no tolerance for me. Uma curiosidade sobre ela é que esse ano disputou o Globo de Ouro por sua atuação no filme Harriet, a história da ex-escrava americana Harriet Tubman. Confiram The Outsider e depois espero vocês no meu Instagram, Carvalho Paulinha JP, para contar se curtiram a série da HBO. São 5 horas e 59 minutos. Repita. 5 e 59, bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Você sabia que agora a Jovem Pan é muito mais que rádio? É imagem, é inovação, é multiplataforma, é digital. Uma nova maneira de produzir e distribuir conteúdo com o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte. E tudo isso aqui bem na palma da sua mão, no seu celular, no tablet, no computador e até mesmo na sua televisão, na nossa plataforma de conteúdo, a Panflix. Essas e outras notícias você acompanha. E os nossos números não param de crescer. No YouTube, em apenas um mês, são mais de 250 milhões de visualizações e 60 milhões de usuários únicos por trimestre. É muita gente assistindo a Jovem Pan. Todo o conteúdo é produzido 100% em vídeo. Os nossos canais do YouTube já alcançaram a marca de mais de 30 milhões de inscritos, fazendo a Jovem Pan ser o maior publicador de conteúdo jornalístico do YouTube. A nossa audiência é maior que de muito canal de TV. E falando em visualizações, só o jornalismo da Pan, com o Jornal da Manhã e o programa Os Pingos nos Is, alcançam 4 milhões de views em apenas um dia. Sem falar do Pânico, que sozinho chega a 1.500.000 visualizações por dia. E o esporte da Jovem Pan também está com tudo. A gente alcançou a marca de 1 milhão de views no nosso canal. E quando o assunto é rádio, a Pan tem um alcance gigante no país. São mais de 100 emissoras no Brasil, cobrindo 2.200 cidades e mais de 18 milhões de ouvintes por mês. Na cidade de São Paulo, a Jovem Pan alcança o primeiro lugar entre todas as rádios da capital durante o Jornal da Manhã, o 3 em 1 e os Pingos nos Is. Um público 70% de classe AB, sendo 55% homens e 45% mulheres. Nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, são mais de 25 milhões de seguidores, curtindo e compartilhando todo o conteúdo da Jovem Pan. E quer saber onde você também pode acompanhar a Pan? No Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google. Nossos podcasts têm a maior quantidade de plays em todas essas plataformas. São cerca de 80 podcasts. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, pelo programa Pânico. Hoje presença ilustre, encantadora. Sim. Osmar Terra está conversando aqui com a gente, com o nosso querido Adriles está aqui também, André Marinho está de volta, o Samidana. E nós estamos falando a respeito do Covid, que é esse assunto. Tem uma matéria, porque o que acontece com a audiência? Eu preciso respeitar muito a audiência, os caras que estão sempre nos brindando com a sua audiência. A gente tem dois tipos que colocaram aí cientistas: os negacionistas e os trombetas do apocalipse. O afegão médio, como eu, que sou uma anta, ficou no meio do caminho. Para onde eu vou? O que eu vou acreditar? Então tem essas duas histórias. Um ia morrer não sei quanto, outro não ia morrer nada. Hoje saiu a matéria na Právida de São Paulo, não é em qualquer lugar não. Saiu na Právida de São Paulo, do jornalismo, vou dizer o nome dele, que é Fernando Canzia. Diz o seguinte, eu vou rapidinho para vocês. Em praticamente todas as regiões do mundo mais duramente afetadas pelo coronavírus, que retomaram as atividades, há queda sustentada no número de mortes e infecções. A tendência é a mesma na Europa, nos estados brasileiros, norte-americanos mais contaminados. Nos que vinham sendo poupados, os casos estão subindo, que é o caso da Argentina. A Argentina está 120 dias parada e agora está subindo, porque eu acredito que o vírus chegou lá agora e não tem como segurar. E aí, eu quero saber
Quem vai ganhar o livro O Dono da Razão nessa história? Quem tem pergunta? Eu tenho. Pois não. Eu queria falar aqui, professor Vila falando aqui, Osmar Terra. Boa tarde. Eu queria, provavelmente o senhor tem muita crítica à questão da OMS, né? E toda essa questão da pandemia tal. Eu queria saber qual a sua opinião, suas críticas à questão da OMS e se você também é a favor, como fez o imperialista lá nos Estados Unidos, que rompeu com a OMS, se o Brasil também deveria fazer a mesma coisa e tal. Bom, eu acho que a OMS errou muito, né? Eu coordenei o enfrentamento à epidemia do H1N1 em 2009, no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar, foi o impacto, foi o epicentro da epidemia naquela época, e veio da Argentina, e era a Margaret Chan na OMS. Ela era uma chinesa, né? Mas ela foi muito técnica e muito correta, inclusive usou até uma parte de todo o aprendizado que nós tivemos com a epidemia aqui no Brasil para ditar condutas em nível mundial e tal. Então, agora eu vejo uma figura completamente fora da ciência lá, uma pessoa que é por indicação política, né? É uma pessoa que foi ministro da Etiópia, e eu respeito muito a Etiópia, mas ele não é uma pessoa da área da saúde, depois foi chanceler, ele é um agente mais político, e botou lá uma diretoria política. Ele levou muita gente do PT do Brasil para trabalhar lá com ele também, várias pessoas do PT. Ele organizou uma de esquerda, uma diretoria de esquerda em nível mundial. Então, ele comprou ideias que não têm base científica, ele errou até na data de anunciar a pandemia. Desde fevereiro, que a gente estava vendo que era uma pandemia, que já estava atingindo todos os continentes, era uma epidemia que se reproduzindo em centenas de países, já em mais de uma centena de países. E ele dizia que não, que ainda não, que era uma emergência em saúde e tal. A pandemia, quando se decreta a pandemia, se facilita uma série de ações de interação entre os países e de equipar rapidamente os hospitais, que cria problemas também de ordem ética, né, como aconteceu aqui no Brasil. Mas é um momento em que o mundo todo passa a focar na epidemia. Eles demoraram. Osmar, disseram que sim. Osmar, note bem, a gente está falando exatamente que foi tarde, que aconteceu, mas dado esse isolacionismo cego, estúpido, que foi feito de maneira sem considerar os contrastes entre as populações, entre os lugares, onde o vírus chegou ou não, a gente tem uma projeção da FAO e do Banco Mundial de 500 milhões de pessoas entrando na miséria absoluta, ou seja, passando fome. Sim. Desses 500 milhões, provavelmente morrerão milhões, muito mais do que os mortos, que são 500 mil pela Covid. Quem vai pagar essa conta? Ou essa conta nunca vai ser paga? Não é uma responsabilidade da OMS esse pânico advindo desse artigo estúpido da Imperial College que previu e que causou essa comoção geral, que trancou todo mundo dentro de casa? Mas esse estudo do Banco Mundial também pode estar errado. Poxa, mas assim, pode estar errado. Lógico. Não tá errado não, porque tem 102 não tá errado. milhões. Agora a OMS está errado e o Banco Mundial. Hoje no Brasil tem 100 milhões de pessoas sem renda, A gente não sabe isso aí. Metade já não tem esgoto. Lógico que a gente já tem dados. Quem vai pagar essa conta? Não tem esgoto desde que o Brasil foi descoberto. Osmar Terra, meu brilhante homem cientista. Quem vai pagar essa conta por esse desespero isolacionista que a gente adentrou por causa da OMS? Obrigado por cortar minha pergunta. Eu acho que tem projeção matemática de tudo que é jeito. Aqui é do Unicef, ó. Vai morrer 1,2 milhão de crianças por desnutrição. São projeções, né? Isso aí a gente vai ter que ver se acontece. Agora, o que está acontecendo já de concreto é que muita gente, uma proporção muito elevada de pessoas que têm doenças graves, deixou de ir no hospital, deixou de fazer controle, deixou de fazer quimioterapia, radioterapia, no caso do câncer, e que isso vai se transformar, vai abreviar a vida dessas pessoas. Vamos ter uma onda, não é uma segunda onda de vírus, que não vai ter, mas uma onda de mortes por outras doenças que poderiam não acontecer se as pessoas estivessem fazendo a sua rotina de controle, né? Então isso vai acontecer depois, né? Fora quebradeira, miséria, pobreza, depressão, né? Dobrou, depressão, suicídio. Então, olha, é uma coisa que nunca foi feita na história humana, não deu certo, né? Insistir nisso é um absurdo, né? E nós tínhamos que já preparar a volta imediata, né? Não tem nada de flexibilizar. Não vai morrer mais do que está morrendo, né? As escolas, inclusive, Osmar. As escolas não têm risco nenhum. Lá na Austrália, em Fort Wales, eles fizeram uma pesquisa com 725 crianças. As crianças na escola, nenhuma se contaminou. Depois botaram em casa, as crianças acompanharam em casa. Nenhuma contaminou ninguém.
Então não tem, o risco é muito... Criança não pega quase esse vírus, é diferente do H1N1. H1N1 nós reabrimos as escolas no meio da epidemia, porque a gente viu que estava se contaminando muito mais fora da escola que dentro da escola. Então é muito erro, são erros muito graves. E ignoraram que os vírus têm um padrão que é comum a todos os vírus. Eles atuam de forma diferente, contaminam mais rápido ou menos rápido, mas eles têm um padrão, e esse padrão faz a curva. Por isso que lá em março eu falei que a curva ia ser no final de abril, e ela foi no final de abril, né? A curva Isso aqui é interessante também, eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é feito à mão aqui, mas dá para ter uma ideia. Isso aqui é uma linha do tempo de quem se contamina, tá? Vocês não reparem na qualidade. Aqui é o dia 1, a pessoa se contaminou aqui, no dia 1. No dia 5, ela começa a apresentar sintomas. Ela leva 5 dias para... Isso é tudo média, né? No dia 9, ela pode se internar no hospital. Né? Ela evolui do dia 5 para o dia 9 com uma piora e vai para o hospital. E essa linha embaixo, vermelha, é o período que ela contamina. Ela contamina um pouco antes de apresentar sintomas e vai até o 14º dia. E no final aqui, é o óbito, né? A média dos óbitos, as pessoas que infelizmente falecem, é nos 30 dias, mais ou menos, 28 a 30 dias. Essas curvas que vocês têm embaixo são as medidas que tem hoje. Vocês têm a medida do quando as pessoas se contaminam, que fazem esse teste, que no Brasil tem pouco, né? No dia 9 é quando as pessoas internam no hospital, é outra curva. E no dia 30 é a curva dos óbitos, mais ou menos. Então, nós temos já a curva dos óbitos bem definida em maio, em meados de maio, dia 15 de maio, 14, 15 de maio. Então, tu olha para trás... A gente está perto do fim, Osmar? Fala objetivamente. Você acha que a gente está perto do fim da pandemia? Cuidado com o que ele fala. Eu tenho cuidado de dizer que nós estamos indo para o fim. Né? Nós caímos muito. Aquilo que eu mostrei, aquela curva da internação no Rio de Janeiro, é óbvio. Os hospitais estão esvaziados. Os hospitais do Ceará, de Pernambuco, todos aqueles que estavam, Belém, São Luís, esvaziou tudo, né? O que está ocorrendo, por causa do frio, ainda é um surto no sul. Mas não vai ser nem parecido com aqueles que nós tivemos, porque o volume de vírus lá em cima, no norte, nordeste e sudeste, foi muito grande, por causa da intensidade de turismo e de comércio com os países da Europa. No sul não teve isso, nem no centro-oeste. Então vai ter um surto menor, termina, e o surto no Rio Grande do Sul, certamente no Paraná e Santa Catarina a mesma coisa, vai acompanhar a curva dos vírus de inverno, da gripe, que começa a cair a semana que vem, deve começar a cair a semana que vem. Então, na matéria da Folha, eu leio a Folha. O que eu disse? Não sei não, não sei. Ele fala o seguinte, mesmo o São Paulo, eu não sei, o Sami tá bravo aí porque ele não tinha os dados. Ele fala o seguinte, mesmo São Paulo, que está reabrindo, não houve aumento. Está em declínio, São Paulo também. Aquelas manifestações antirracistas, centenas de milhares de pessoas aglomeradas, não teve pico nenhum. Ninguém fala disso. Teve, Sami? Não teve Teve pico nas manifestações. Na manifestação. Deu na CNN americana. A gente não tem, assim... Uma coisa é o que a gente acha, outra coisa são as evidências. A gente não tem números para falar nem que sim, nem que não. Agora, São Paulo, hoje, de novo, sumiram leitos, né? Esquece leitos. Mas está maior ou menor? O número de mortes na terça passada, acabou de sair, né? Da live lá que eles fazem, do Dória. 59 mortes na segunda passada, agora 56. Então, basicamente, aquele platô que vem a tempo. Mas mortes diárias ou computadas diárias? Calma, não, só pra mortes anunciadas que eles anunciam na segunda. Terça sempre vem número maior. Aí a ocupação estava 8.572, estão 8.572 leitos ocupados. Estava na última sexta 8.140. E aí eles falam do índice de ocupação, quando você faz a conta de trás para frente, apareceu um monte de leito novo. Mas pelo menos o número de internados é esse. O que eu acho que a gente está um pouco menor que é aquele platô, aqui em São Paulo. Mas a gente teve, sim, problemas graves em alguns estados, por poucos leitos. Por exemplo, no Amazonas faltou... Sim. Mas não houve colapso, né, Sam? Em lugar nenhum do país. Não, Amazonas... Amazonas se aproximou. Mas pera lá um pouquinho. A gente voltou atrás. Você tem que ver lá, no Peru, cara, os caras com cilindro de oxigênio na rua. Então, quer dizer, os caras deram... Não faltou dinheiro. Você acha que, por exemplo, faltou coordenação, eu achei.
Bom, quem sou eu pra achar, Comunicação. né? Falando com o ministro. Não, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, quando o Careca foi lá, foi o Careca que assinou? Foi Deus da calvície? Que falou, ó, os governadores que mandam. Porque o que aconteceu foi o seguinte, era o presidente, aí o presidente não manda nada, quem manda é o governador. Aí os prefeitos agora estão brigando com os governadores. Então foi um negócio que ficou meio desorganizado esse negócio, né? Esse jeito da gestão da bagaça. Você não achou isso, Osmar? Prenderam todo mundo. Eu acho que no tribunal, o STF podia ter evitado essa decisão, porque isso tem... O Sistema Único de Saúde, ele é organizado, ele é regrado, né? E cada um no seu nível comanda, né? Mas a coordenação das ações é do governo federal. Ao ter uma decisão do Supremo, foi por unanimidade do Supremo, não foi monocrática. Foi por unanimidade do Supremo que não era a função do governo federal coordenar, isso ficava a cargo dos governadores, né? O que o governo federal tinha que colocar recurso, ele colocou. Nunca foi tanto recurso na área da saúde para estados e municípios como agora, né? Num curto espaço de tempo. O tribunal amarrou as mãos do presidente, né? O presidente só pôde fazer ações periféricas, por exemplo, pagar a mesada, esses R$600, porque são 50 milhões de pessoas que ficaram na miséria com esse lockdown aí, na miséria, né? Então, essas pessoas dependem de R$600 por mês para poder comer. Se elas não tivessem isso, nós estava um caos, estava invasão de supermercado, o país estava realmente numa situação muito grave. Isso segurou, vai mais 2 meses, segura. Agora tem que acabar essa história de uma vez, né? Tem que acabar. E o que o presidente fez foi ações mais periféricas e opinar. Ele não pôde agir, né? Ficou na mão. É um lockdown dos governadores, é um lockdown e uma quarentena dos governadores que tem 72 mil mortos. É importante dizer isso. Eles são responsáveis. Eles são culpados, é importante mas, dizer Osmar, isso. mas você não acha que isso vai na conta do Bolsonaro por ele ter andado sem máscara, fazendo aquele Bolsonaro louco, andou no cavalo? Emílio, a decisão eu acho que que isso aí você vai. citou- Eu acho que a conta política vai pro Bolsonaro. E quando isso aí. surgiu a vacina de Oxford com o Bolsonaro? sei. E quando aqueles que acusavam o presidente Peraí, de peraí, genocida peraí. arriarem as Abaixa o calças tom. e tomarem Peraí, a Zé vacina de Paninho, Bolsonaro? peraí, Deixa o Marinho fazer o Romero Jucá. Pois não, Marinho. Marinho quer pergunta. Vai lá, pergunta Vai lá, Marinho. rápida. Fazer um esclarecimento rápido. Não, aqui, pergunta que só- rápida. Ué, o Fux disse que a decisão do STF a qual você se referiu não eximiu, pelo contrário, reforçou a competência dos executivos e não exonerou o Executivo Federal das suas incumbências. E ele justifica a partir disso. Bom, mas eu queria fazer como Bolsonaro Ciro só Gomes. pagou, virou Banco Ele só Central. pode pagar Só o pagou. Banco do Brasil. Só pode pagar grana. Em é a única situação coisa de que ele pode calamidade, fazer. ele tem responsabilidade sim. não Zé tem, pagou. não só Pera pagou. um pouquinho. Tem. Decisão do Claro, Fux faz a aqui. pergunta. Que Fux. Pois o prefeito e os governadores Eu tô fizeram devendo. as ações. Eu tô devendo Ele um só Fusca pagou. aqui. O cara falou o seguinte, Tá falou, aqui, ó, rapaz. quem manda é governador, paga a governo conta paga. Bolsonaro. Foi isso aí, bicho. E sem Não prestação vem não de com conta. Vai ter um Fux. convidão ainda Ah. por cima. E roubaram pra cacete. puta, Então, tá Bolsonaro bonito. vai dar a vacina junto com o Caramba. Oxford. Vamos lá, Vai pergunta. dar na Pergunta. bunda Deixa daqueles que ele chamaram perguntar. de Vai lá, genocida. gatinho. Vai Parabéns lá. pela torcida Dá aí, um tiro Adriles. aí. Pois Grande não. torcedor. Deixa a Vamos pergunta. lá. Esse aqui, tô devendo um Fusca com esse aqui. Não, rapidinho, ó. Mas é que ele me forneceu uns dados, eu só queria fazer uma provocação pro Osmar e aqui pro Zé Suécia, para dizer o seguinte, porque sapo boi que dorme no ponto, sal refresca o lombo. Então vamos direto ao ponto, Emílio. Pelo seguinte, Trator. por 1 milhão de habitantes, a Suécia, a qual o egrégio Adrilles se refere, tem 547 mortes por 1 milhão. As nações vizinhas e irmãs, Dinamarca e Noruega, têm 105 e 47 respectivamente. O Brasil, 340. Se você pegar a proporção da Suécia, dado que tem a densidade menor, uma sociedade mais homogênea e menos pessoas dentro de casa, mas se você pegar a proporção sueca e extrapolar para o caso brasileiro, você vai ver que em vez de nós termos 72 mil mortes, teríamos 116 mil mortes. chegando lá. 116 mil mortes. Então, pera lá um pouquinho. Eu não sei que obsessão é essa. São com aqueles suecos Não é sabe o que sarados ou as acontece? suecas voluptuosas? Eu não sei. Deixa eu falar pra você, o Pera lá um seguinte. pouquinho. O que aconteceu Nós na estamos Suécia, distribuindo o que mortes. aconteceu, eu falo bem que eu ouço todo dia o noticiário, eu sou obrigado a ouvir as mulheres, notícias da você é Suécia especialista. todo dia. 2/3 Peraí, estavam em asilo. exatamente. Girafa velha Ninguém não tava dobra o solto. pescoço. Na E a questão Suécia, é na relativo. Suécia, 2/3 da população, muito mais morreram nos asilos Em casa. do que na população, Essa entendeu? questão. Tanto é que é essa a preocupação do sueco, é se eles não deixaram os velhos, eles quiseram. A discussão lá é essa. Ah, só os idosos morreram, tal. Essa é a discussão e o Brasil tem população muito mais jovem.
Para cada número, cara, quem quiser achar um número para Você ser vai o torcendo. dono da razão, você acha. Verdade. Mas a pergunta pro nosso querido Osmar é essa. Na Suécia morreu mais, por quê? A Suécia não fechou uma escola, não fechou um restaurante, não fechou um bar, o comércio funcionou, a vida seguiu, usando os critérios que se usam em todas as grandes epidemias, como foi no H1N1 no mundo há 10 anos atrás, 11 anos atrás, como foi na gripe, ninguém fala muito, mas a gripe asiática aqui no Brasil matou 2 milhões de pessoas no mundo, 2 milhões matou no mundo. Não parou o mundo por causa disso, né? Nunca parou, né? O mundo nunca parou. A epidemia Hong Kong, a pandemia Hong Kong, da gripe Hong Kong em 68, também não parou o mundo. A novidade é essa, que resolveram fazer lockdown e quarentena nessa epidemia, dizendo que ia ser uma tragédia, não foi uma tragédia, não terá dezenas de milhões de mortos. No Brasil não morrerá 1.150.000, nem 432.000, né? Então, o que nós temos que comparar agora é se isso que aconteceu na Suécia foi uma ação. Não é a Suécia, o Japão não parou, a Coreia não parou, Singapura não parou, a China não parou. Olha, a China tem 4 mil mortos. A China tem 4 mil, com 1 bilhão Você acredita 400 nesse milhões de número? habitantes. Não, mas tudo bem, que seja. Vamos partir do princípio que é um número real. Tem 4 mil mortos, né? Se a Organização Mundial de Saúde acredita ou não acredita, é outra coisa. Agora, de qualquer maneira, a Suécia teve muito menos mortes por milhão de habitantes que a Itália, que fechou toda, né, e foi uma tragédia. A Alemanha. Teve muito menos que o Reino Unido, que tinha começado a trabalhar como a Suécia e depois voltou atrás. Tem muito menos que a Espanha. Né? Exatamente. Por que comparar só com os países pequenos em volta da Suécia? Por que não comparar com os E outros? morreram né? 2/3 em asilos, né, Osmar? Ainda tem essa. E os isolados estranho foram os que morreram. Então, quem saiu para trabalhar, quem saiu para ir na escola, teve uma mortalidade muito baixa. Como teve na Coreia também. Nós temos que comparar os países que não fecharam com os países que fecharam. Vamos comparar todos. E vocês vão ver que o resultado é impressionante. É uma diferença abissal dos países que se fecharam em quarentena e lockdown dos países que não se fecharam. E é isso. O bom exemplo vem dos países que não fecharam. O Vietnã não teve um óbito. Mas testou, né? Testou tem como que testar, nunca. mas não dá pra comparar. Não, o Vietnã testou. Então, testou. O Brasil não testou ninguém. Cadê o Roberto isso daí? do ministro Mandetta, né? O ministro Mandetta disse que ia ter 27 milhões de testes. Cadê? O Brasil é um dos países que menos testou. Era só fica em casa, assusta, bicho-papão tá lá fora. Tratava a população como criança, né? Assustando, era só cova e caixão. Televisão é um negócio impressionante, tia. Não dá nem para assistir alguns 20 mil covas em Belo Horizonte, nem 1% foi ocupado. Bom, eu queria... Então, eu acho que agora nós temos que terminar com essa história. A epidemia está terminando no Brasil. Mais algumas semanas, nesses estados onde teve poucos casos e agora está tendo pequeno surto, também termina. Nós temos que voltar para a vida normal agora. Não vamos esperar, né? Nem 18 meses, né? Como queria o Imperial College. Né? Olha, você falou, eu sei que você é um cara que domina, você, foi lá no Sul, você fez um negócio lá do H1N1, você trabalhou nisso. É um médico experiente e tal, mas eu acredito na Folha de São Paulo. Se a Folha de São Paulo está acabando, pra mim, joinha. Osmar, eu quero agradecer sua presença, muito obrigado pelo papo aqui com a gente. Eu sei que futuramente, espero que a gente tenha aprendido alguma coisa com o lockdown e tal, com esse momento, essa pandemia que a gente viu. Sei que vai ser difícil a retomada, mas a gente tem que torcer sempre para o melhor para todo mundo, né? Muito obrigado pelo papo aqui com a gente, tá? Grande, Osmar. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço aí para todos vocês. E isso que a Folha falou é verdadeiro, né? Essas pesquisas do Carl Friston e dos grandes pesquisadores da Europa lá estão mostrando que 20%, no máximo 30% da população pega esse vírus, o resto tem imunidade. Como no H1N1, os velhinhos não tinha velhinho no UTI. Os velhinhos tinham imunidade da gripe asiática de 57. É isso, né? Nós temos que pegar fatos. Um grande abraço, muito obrigado. É isso aí, obrigado. Vamos pro break daqui a